Bora lá, Fiel, para as últimas informações do Corinthians após a vitória de 1-0. A Lili Nascimento, da ESPN, está lá em frente ao hotel onde o Corinthians está e trouxe as últimas informações e repercussões após a vitória de 1-0 do Corinthians ontem. Na sua opinião, qual foi o destaque do jogo? O melhor jogador aí da partida? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora aqui acompanhar as últimas notícias do Timão. Não sei qual que a Lili prefere, mas assim, é o Corinthians que comemora, claro, essa vantagem, não é, Lili? E claro, já pensa domingo porque tem mais um derby pela frente. Com certeza, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Gui Mbappé acho mais legal, né? Então vamos ver qual que ele vai gostar de aderir. De fato, o Guinegão vem ganhando sequência com o Dorival Júnior. Dorival que vem sofrendo aí com atletas, né, que estão desfalcando, estão no departamento médico, o Yuri Alberto. Então ele precisou mexer ali no elenco, os atletas que ele tem à disposição, pedir meninos da base também e deu essa sequência pro Guinegão, ele que já ficou em vários outros jogos, mas no banco de reservas até então não tinha tido chance, né, de ter uma sequência como titular, vem ganhando confiança aí sob o comando do técnico Dorival e vem dando resultado, 3 jogos e 3 gols consecutivos. Aliás, ele tá empolgado para chegar em casa, né, porque ele falou ontem que cada vez que ele faz um gol, a mãe dele prepara um prato especial, então carne, fritas, arroz, feijão e com certeza ele vai ganhar mais um. E aí o Dorival, ele tá contando aí com o retorno de alguns atletas, já pensando no derby no final de semana contra o Palmeiras, a começar com o Memphis. O Memphis retornou, entrou ontem na partida, no segundo tempo, até perguntei pro Dorival ali na coletiva, na relação do Memphis, do Garro e do Yuri Alberto, se ele terá à disposição esses atletas e a minutagem. Ele falou que o Memphis, como está retornando agora, a previsão é de que ele possa jogar mais no domingo. A mesma coisa do Garro, o Garro acabou sendo substituído na noite de ontem justamente para poupar um pouco, ele ainda sente incômodo no joelho. E quanto ao Yuri Alberto, está conversando com o departamento médico, mas existe a possibilidade sim dele retornar para o clássico contra o Palmeiras. Dito isso, Corinthians ainda comemorando essa vitória nos primeiros 90 minutos, a gente sabe que tem o jogo da volta, tem a decisão lá na Neoquímica Arena, mas agora é comemorar esse resultado. A gente está aqui nesse hotel porque é o hotel em que o Corinthians está hospedado, dormiu aqui, o Corinthians vai embora só durante a tarde, o Dorival preferiu que os atletas dormissem aqui em Curitiba, justamente para terem uma noite de sono completa, né, já que não terão muito tempo de treino até o confronto contra o Palmeiras. Então, estaremos por aqui, tem muito torcedor esperando para ver se algum jogador desce. Ao longo do Sport Center eu volto com mais informação e quem sabe algum jogador aparece aqui para atender os torcedores, eu mostro também para o fã de esportes. 3 gols em 3 jogos seguidos, 3 jogos, né? consecutivos, Abel. E faz tempo que o Corinthians não consegue revelar um atacante bem promissor. Saem alguns garotos, o Wesley mesmo, que agora tá jogando com o Cristiano Ronaldo no mundo árabe. Malcom. Eu ia lembrar do Malcom. E é isso. Já faz um tempo, né? Já faz um tempo, porque o Malcom foi destaque do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2015. E o Guinegão, tudo bem, tem um pouquinho de viola, mas se a gente voltar um pouquinho menos no tempo, ele tem uma pegada meio Malcom, assim, porque ele é muito veloz, ele tem fora de gol e finaliza bem. Entendeu? E é o que o Corinthians tá precisando hoje. E não só isso, Abel. No primeiro tempo, eu achei que o Guinegão foi crucial na marcação-pressão do Corinthians. O Corinthians pressionou a saída de bola do Atlético Paranaense, que se sentiu vulnerável com isso, muito por conta do menino Guinegão fazendo o que o Yuri Alberto também faz, que é ser chato na marcação, mesmo sendo o primeiro homem de marcação ali como um atacante. O Corinthians tem pontos muito positivos se a gente analisar essa vitória, porque além dos desfalques que a gente já citou, além do Dorival estar propondo um novo estilo, com um meio de campo mais leve, o Hugo Souza volta a brilhar. Ontem o Hugo Souza fez uma partidaça e até queria aproveitar o momento, assim, ele após o jogo faz um relato, né, do que ele tá passando pessoalmente, todo mundo deve ter acompanhado, é uma questão familiar, etc. A gente nunca sabe a dor que a outra pessoa tá sentindo e ele nunca em nenhum momento transpareceu isso ao longo desses jogos, né? Ele continuou focado no Corinthians. Muita gente às vezes tira pra nada o Hugo Souza e é um goleiraço, tem qualidade técnica sim para ser goleiro de seleção. E tá fazendo por onde? Sim, tira pra nada. Ah, tem muita gente que começou a indagar que ele não tinha qualidade para ser goleiro de seleção, né? Que ele não era qualificado para ser um goleiro de seleção. E ele responde o que eu acho mais legal. Cada um tem uma opinião de mas eu acho que a melhor resposta... que ele tem qualidade, sim, pra ser melhor convocado. resposta que ele pode dar, Abel, é com atuações desse jeito. É com atuações assim. E às vezes as pessoas pegam muito pesado, muito carregado na tinta em
em algumas críticas, sendo que a gente não sabe o que a pessoa tá passando, né? E ele nunca transpareceu, e ontem foi crucial para garantir 3 pontos, né? Porque além da defesa da falta, tem essa aí que é no puro reflexo. O jogo já estava 1-0, seria o empate do Atlético Paranaense, que estava começando a pressionar um pouco mais. Então o Corinthians tem pontos positivos na defesa, não foi vazado ontem, né? Coisa que não tem sido comum no Corinthians. E no ataque, mesmo com tantos desfalques, o Corinthians consegue a vitória com um menino que tá brotando aí. E o mais legal, né? A identificação, assim como o Malcom, Viola, o Jô, são meninos que vieram da base e são muito corintianos, né? O Guinegão estão circulando algumas fotos de quando ele era moleque, comemorando o aniversário de 4, 5 anos com a bandeira do Corinthians atrás e tal. Então a torcida enxerga isso de uma forma muito dele, mas assim, são vários que estão sendo usados, né? Exato. Mas primeiro tem os dados aí dele. Né? Os meninos estão tendo oportunidade com o Dorival. Vitinho. Rian. Exatamente, Rian. Ele está liderando em primeiro ou segundo, né? Em quase todos os quesitos aí, nesse recorte dos últimos 3 jogos. Exato. Que ele fez 3 gols, e aí ele lidera, né? Nos últimos 3 jogos do Corinthians. 7 finalizações, 3 no alvo, 4 grandes chances, é o primeiro nesse quesito também. 10 ações na área rival, está entre os primeiros, em segundo. E 81,7 minutos para marcar em primeiro. É muito difícil, né? Um jovem, 18 anos, como ele, conseguir não só chegar a ser titular, é óbvio que ele está tendo essas oportunidades, porque os outros estão lesionados, principalmente o Yuri Alberto, também o Memphis Depay, mas conseguir se destacar, e não só em 1, 2, 3 jogos, é muito difícil, porque é muito jovem, a pressão é muito grande quando você veste uma camisa como essa, e nessas posições, em qualquer posição você vai ter pressão, mas pelo menos na minha visão, na minha experiência como jornalista, não como jogador, né? Como acompanhando o futebol há mais de 20 anos, principalmente goleiro e centroavante, a pressão é maior. Sem dúvida. Uma camisa pesada como o Corinthians, o cara conseguir chegar no profissional, conseguir jogar, mesmo nas poucas oportunidades, e aproveitá-las dessa forma, alguma coisa ele tem. Ele não tá só aproveitando a oportunidade com a lesão do Yuri Alberto. Ele está aproveitando a oportunidade com a lesão do Yuri Alberto, com a baixa do Thales Magno, com a baixa do Romero, com o Hector Hernandes, que não se firmou. Então, assim, não é que ele substitui... assim que surgem as oportunidades. Exatamente. E não é que ele é substituto imediato do Yuri Alberto, quando o Yuri se machuca. Ele era, em outras palavras... Ele se tornou, né, Mari? Exatamente. Ele não era uma opção. Não a Mari está dizendo, em outras palavras, ele era o 4º ou 5º da fila. Mas era. Não é, Mari? Exatamente. Então, assim, o Corinthians... a gente tá a temporada inteira falando sobre o elenco do Corinthians. Falando sobre 11 titulares e ponto final. Dificilmente você roda o elenco, né? Quando a gente pega principalmente a reta final do Campeonato Brasileiro da temporada passada, que você mexe na equipe e a equipe continua desempenhando. Não, o Corinthians até então tinha ali os seus 11 titulares de uma maneira muito clara, né? Principalmente do meio para frente. E aí o Dorival precisou reencontrar um time que, se não competitivo, que pelo menos buscasse resultados, né? E aí nesse recorte muito curto das 2 últimas partidas em diferentes competições, o Corinthians conseguiu, porque foi um bom jogo contra o Vasco, e foi um jogo bom ontem também, né? Que ele poderia ter marcado mais, mas que na casa do adversário, com a pressão da torcida, ainda assim conseguiu um resultado interessante. E é sempre bom também a gente tomar cuidado, não endeusar, dizer que é um super craque, daqui a pouco passa 2, 3 jogos sem marcar, ou então perde um gol importante, num jogo importante e tal, aí já começam a falar que é pereba, que não joga nada. Então vamos com calma, mas tem que ser falado, tem que ser exaltado, que ele tem se destacado. Eu ia frisar, Bel, era bem por aí que eu ia analisar, porque a Mari citou o Dorival, e o Dorival a gente escutou agora há pouco aqui no 360 falando sobre o Guinegão, meio que colocando um pé no chão. Por quê? Vocês lembram qual foi uma das primeiras oportunidades que o Dorival deu pro Guinegão? Foi naquele majestoso que ele tira o Memphis Depay no meio do jogo, que o Memphis não tava jogando nada, quando o São Paulo tava perdido em campo, só que ele coloca o menino numa fogueira, né? E ali ele já poderia ter sido rotulado mais pra esse lado, assim, tipo, pô, Corinthians quer ganhar o clássico com o Guinegão no ataque, o menino de 18 anos, não é assim. Só que o Dorival teve paciência, e precisa-se ter paciência com um garoto que tá aparecendo de 18 anos com uma camisa pesada como a do Corinthians. E agora ele tá conseguindo. Tudo bem, né? Hoje é aquela história, no elenco do Corinthians, se não for ele agora também é complicado, porque, desculpa, hoje o Guinegão é uma opção melhor que o Romero, é uma opção melhor que o Thales Magno pelo momento que os atletas vivem no Corinthians, né? Só que a gente tem que ter calma. No primeiro momento que ele teve oportunidade,
ele não foi bem, né? Até porque foi uma baita fogueira. E agora, com uma continuidade que a gente sempre pede para poder analisar o atleta, ele tá indo muito bem, conseguindo não só gols, como gols decisivos de O vitórias. fato dele ajudar na marcação, se entregar, muita gente vai dizer, e vai dizer com razão, não faz mais que obrigação. Mas tem muito jogador que não faz essa obrigação, hein, Eugênio? É verdade. Muito jogador que não faz No Corinthians também. essa obrigação. Inclusive, né? Inclusive. Mas o nosso sensitivo aqui, ele falou na abertura do programa que Johnny, sensitivo? tá encantado. Estou. Eu não falo apaixonado. Eu queria o seguinte, como é que é o olhar? Faça o olhar na comemoração Ai, de meu Guilherme. Deus. Ai, do foi céu, peraí, maravilhoso vou tentar, mesmo, vai, por Faça o favor. olhar. Quando ele parou pra ali, mim. Ele congela e Faz faz o aquele... gol fica aqui. esperando os jogadores chegarem nele. aí ele... Olha ali. Peraí, vou tentar, hein? Peraí. Ele dá uma olhada assim pra torcida, maravilhosa. Aê, garoto. Foi assim? garoto. Tentei. Ô, Johnny, é um artista. Você gostou da comemoração dele? Gostei da comemoração. Ai. Exatamente como o Johnny fez, ele para. Pô, baita E aí, comemoração. né? A hora 1000. Foi A hora bonito 1000. mesmo. Eu tentei, gente, tentei. Não sou Então, mas artista. foi bem, gostei. E ele tem de diferente a maioria dos jogadores de hoje em dia, eu não sei qual é o sobrenome dele, se alguém descobrir me passa daqui a pouco. Vamos dizer que seja Leal, como o Eugênio Leal. Quase Guilherme William Silva Inácio. Então, Guilherme William Silva hoje em Inácio. dia, quase Seria todos... Guilherme Inácio. Guilherme Silva, Guilherme Inácio. Não, ele foi na raiz, aquele futebol antigo. Gosto muito. Zico, Pelé, Zinho, Guinegão, É isso. mais raizão. Raiz, né? eu gosto. É verdade. Isso aí, nome composto. O meu Apesar nome é de ser composto. também, o É, Guinegão também é É composto. composto, mas pelo menos o segundo nome ali é um apelido legal, né? Melhor do que Guilherme Silva. Guilherme Inácio ia ficar muito sem graça. Não é não? Uma identificação, né? Mas o mais, independente do nome, o mais importante é meter jogar bola caixa, e fazer irmão, gol. esquece. Fazer Agora, gol. Pode ser um nome composto assim, ó. Guilherme William? Cristiano Ronaldo, funciona? Guilherme William. Eu me inspiro muito no Yuri, mas se eu falar alguém aqui, eu vou me complicar, até porque todo mundo me ajuda, melhor não falar nome, mas todo mundo me ajuda, eu até quando eu tô no banco, quando eu tô no dia a dia com eles, eu busco aprender, até quando tô no DM, eu busco aprender, sempre que o professor tá dando uma dica para atacante, eu tô ouvindo. É um menino que promete, mas temos que ter cuidado, temos que ter os pés no chão e sabemos que é apenas um garoto ainda promissor que está começando a encontrar um espaço, está lutando por esse espaço e eu espero que ele seja muito feliz na carreira, mas desde que tenha naturalmente a compreensão que é só um bom início, até então é só um bom início e nós temos que estar atentos com tudo. E eu sei o quanto é traiçoeiro esse tipo de competição e nós não podemos estarmos satisfeitos, não, temos que estar bem atentos com tudo que possa acontecer para que no retorno nós tenhamos todos os jogadores em condições. Domingo já tem Corinthians e Palmeiras, hein? Quais são as opções que tem o Dorival? Tomara que o Mateuzinho, que não seja nada sério, e ele volte. Félix Torres, se é que é uma opção. E É a tem o única, Léo Maná, né? Que ele não usa. Léo Maná, Não as confia. oportunidades que teve, vamos falar a verdade, não conseguiu corresponder. E o Félix Torres? Menos ainda. Eu não descarto absolutamente nenhuma hipótese de ser Félix Torres. Não, O Dorival ontem quem entrou gostou, foi ele. exatamente. E o Dorival gostou, Não, assim. Se eu não me engano, o Léo Maná já foi até emprestado, viu, gente? Não tá mais, então? Não é se mais a gente opção. puder conferir, o Léo Maná e o Diego Palacios foram emprestados. Então só tem o Félix Torres. Tem né? só um zagueiro para ser improvisado ali na lateral direita. Talvez seja a posição... Agora que o Guinegão está se firmando, a gente falava que o Yuri Alberto não tinha reposição. Talvez o jogador que menos tenha reposição Não tem alguém no do time tipo titular ele, no não? Mateuzinho. Algum garoto que possa entrar ali? Putz, tem na que lateral, ser- eu não me recordo agora de ninguém da base que tenha se destacado nos últimos anos. O Léo Maná... Tá no era o- Criciúma, o Léo Maná. É isso, Ah, tá então vendo? já não tá mais. E o Palácio foi pro exterior. É porque o Mateuzinho tem jogado bem, tem sido uma peça importante, peça né? fundamental. Ele fez um pênalti bobo recentemente, é verdade, contra o Bahia, mas o Mateuzinho é um dos melhores Domingo jogadores deu do passe Corinthians. pra gol, não foi? Contra o Vasco. Contra o Vasco. E agora deu uma baita assistência ontem, né? Ontem A ele se leitura envolveu em dois perfeita. lances, né, de polêmica. Uma que ele leva uma pancada do Derek logo no início do jogo, né? E outra que ele dá uma pancada e leva o cartão no Mendonça. Me lembrou aqui o Leão, bem lembrado. Pela própria Copa do E claro, Brasil. deu assistência. Pela própria Copa do Brasil no confronto com o Palmeiras. Cruzamento pro gol do Depay. É do cabeça, Mateuzinho. Sim. Mateuzinho. E se eu não me engano, se o Leão puder nos ajudar, eu acho que o Corinthians também não conta com o Matheus Bidu contra o Palmeiras,
que tá pendurado. Suspenso, né? Pendurado não, suspenso. Sim, exato, suspenso, Mari. os 2 laterais. Ele tomou o amarelo contra o Vasco, então o Corinthians não terá os 2 laterais titulares. O Tem o Anguilera, que normalmente vai Anguilera, bem contra o Palmeiras, é um cara mais defensivo, até que o próprio Bidu. Bidu Mas vem aí jogando muito Vai bem. bem contra o Palmeiras? Só contra o Palmeiras? Vai. Ele se destacou, mas assim, ele estreou justamente ali perto das finais do Paulistão, né, e ele foi muito bem. Depois teve uma lesãozinha e tal, e não retomou o bom futebol que ele apresentou logo de cara. Tanto que ele chega e se torna titular. Perdeu a posição para o Matheus Bidu. Mas, assim, na lateral esquerda do Corinthians tem uma reposição. O Anguilera, beleza, a gente sabe que ele vai jogar e acabou. É mais confiável. Na lateral direita, na Abel. lateral direita, né? Você não tem tanto que o Bidu oferece lá na frente, né? Tanto que ontem o Odair, ele traz o Luiz Fernando quase que para ser um lateral direito ali, que é atacante, pelo lado do Bidu, para dobrar a marcação ali. Os 2 laterais do Corinthians Mari, sobem muito, né? Pensando na lateral direita, todo mundo sabe que o Félix Torres não correspondeu ainda, ali, nem como zagueiro, muito menos improvisado na lateral. O que você acha? Tentar, ou 3 zagueiros, ou um Charles, ou um Rian, que são volantes de mais contenção. Mas ele já tem usado, também. ele já tem usado muito, né? Esse meio de campo. Mas o losango do Dorival, né? Que agora ele voltou a usar, né? Mas assim, o Félix Torres eu não sei, não, cara. Ainda mais contra o Palmeiras. Poderia ser uma questão, mas a situação é você vai improvisar o cara que nunca jogou no clássico com o Palmeiras. Mas daí você vai improvisar um cara que já jogou e não deu nada certo, né? É uma sinuca pro Dorival. Isso aí realmente, a gente tá falando aqui de uma questão que falta jogador nessa posição pro Corinthians. Falta, né? Tanto que o atleta que vinha da base acabou de ser emprestado pro Criciúma, o Léo Maná. Então, ele vai ter que improvisar. Não tem muito o que fazer. Uma tela falando do professor, do técnico Dorival Júnior, que aparece sorridente aqui, ó. Mr. Copa do Brasil, Dorival Júnior tem 74,2% de aproveitamento nos últimos times. No Ceará, 2 jogos, 100% de aproveitamento. Aí ele saiu porque ele foi foi contratado pelo Flamengo. Mas estava muito bem, não só na Copa do Brasil, como na Copa Sul-Americana com o Ceará. Foi campeão pelo Flamengo. A campanha histórica do Ceará na Sul-Americana. No Flamengo, 62,5%. No São Paulo, 70,4%, também foi campeão. E no Corinthians tem 100%, já está nas quartas de final. E lá atrás, em 2010, ele também foi campeão da Copa do Brasil pelo Santos. Era o Santos de Neymar na época. Dorival Júnior, olha, ele estava numa fase muito criticado, no momento que o Corinthians vinha mal, com resultados ruins. E, curiosamente, agora com vários desfalques nos últimos jogos, né? Sem jogadores importantes ali, especialmente do meio para frente. Perdeu o Carrídio, perdeu recentemente o Martini, já tinha perdido o Memphis Depay, Yuri Alberto. Garro ficou fora. Garro também ficou fora. E aí o time começa a ter os resultados, Mari. Sem sofrer gols, né? Venceu todas as partidas até aqui, Novo Horizontino, Palmeiras. E agora não sofreu nenhum gol na Copa do Brasil. Verdade. De fato, chama a atenção, assim. Técnico copeiro? É um técnico copeiro. Talvez, né? Talvez seja, de fato, assim. Pra mim é muito claro que o Corinthians, ele não tem elenco, não teria pra dar conta das 3 competições caso avançasse na Sul-Americana. O ano passado foi a mesma coisa. Consegue arrancar da final de Campeonato Brasileiro porque cai, né, nas Copas. O Corinthians, ele tem um elenco limitado, ele tem uma situação absurda institucionalmente, ele tem um transfer ban, ele tem muita coisa para lidar, para ainda assim dar conta de 3 competições. Então, a pressão que se aparece no Campeonato Brasileiro, para mim, o Corinthians consegue trabalhar de uma outra maneira em mata-mata, em Copa do Brasil. Então, você já evita as viagens que competições sul-americanas têm, você já consegue... O Corinthians pegou tudo aqui, né, Novo Horizontino, Palmeiras, e aí agora saiu para viajar para enfrentar o Atlético, e para mim o Dorival tem total mérito nisso que ele faz em Copas. Saiu do Flamengo ganhando, né? Sendo campeão. Não foi suficiente pro Flamengo. Vamos organizar a fila aqui dos corintianos da ESPN para pedir desculpa aqui pro Dorival, porque muita gente já tava pedindo a cabeça do professor há semanas atrás, tá? Após a derrota pro Bahia, muita gente... Tudo bem, ele ganhou uma sobrevida, é verdade, a classificação contra o Palmeiras foi gigante, só que eu tenho quase certeza que se a classificação contra o Palmeiras não viesse, o Dorival ia estar na Berlinda. E hoje a gente está falando do Dorival dando a volta por cima. É verdade, muito por conta da Copa do Brasil. Só que ele merece crédito sim, Abel, porque ele conseguiu encontrar uma maneira do time jogar. Eu tenho certeza que qualquer torcedor, ou nós jornalistas, quando vimos a escalação dele pro Corinthians e Vasco, você olha o meio campo ali,
Charles, Ranieri... 4 volantes, né? 4 Contando volantes, com o Bidu, né? Maicon. Breno, Bidon e Maicon. Todo mundo olhou e falou, nossa senhora, o Bidon Corinthians que vai sofrer hoje. E o Corinthians jogou bem. Fora de casa, venceu o Vasco. Com gol do Maicon. Um gol do Maicon, inclusive, que era quase carta fora do baralho. Voltou a ser cogitado aí no elenco por conta só das lesões de Carrillo e Martinez. O Maicon já estava... Mas o Dorival, desde que ele chega, ele insiste no Maicon. Exatamente. Ele tem dado muitas oportunidades. Ele gosta do Bidon, ele gosta dos meninos. Guinegão, Kaique, os meninos estão tendo tira o Maicon com do ele. ostracismo. Isso. Exato. E traz de Nas volta. primeiras partidas ele coloca o Maicon muito avançado, não dá certo, ele volta, ele é um cara tá com tentando qualidade, né? encaixar o Maicon desde que ele chega. Bora lá, Fiel. Na ausência do Mateuzinho, quem você escalaria pra lateral direita? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Pode parecer um absurdo e beirar loucura, mas eu iria com o Romero. Sem sombra de dúvida. Eu vou te explicar o porquê. O Romero, velho, ele recompõe muito bem. A gente tá cansado de ver aí nos últimos anos o Romero, né, os técnicos priorizando bastante o Romero, porque ele volta muito. Ele é um jogador que não tem essa, não vou voltar. Ele volta, ele corre muito, né? Ele recompõe muito bem. Então, e outra, né? Ele sabe pisar na bola, sofrer falta, sabe, teoricamente, sair jogando melhor que um lateral, nesse caso o Félix Torres, né? Ele já sabe sair tabelando por ser um ponta e ser mais a vivência dele isso daí, sem ser bicão pra frente, né, cara? Assim, não seria nenhum absurdo pra mim colocar ele na lateral direita, nenhum absurdo. E você acha que isso é modinha, né? Melhor improvisar mesmo o Félix Torres, o Rian, de repente? Quem você colocaria na lateral direita? Bora trocar uma ideia, deixe sua opinião aqui nos comentários. Acontece que o Corinthians, né, ganhou do Palmeiras, uma vitória gigante, né? E aí teve baixas. Muito complicado na Copa do Brasil, né? Então aí ganhou ontem também, um jogo muito bom, importante, fora de casa, teve mais baixas, e aí o time vai começando a ser descaracterizado daquilo que é o ideal, né? Perde muita identidade. Já temos quantas baixas, mano? O Memphis voltou agora, mas Yuri Alberto, o Martinez, né, que tá zoado, o Carrillo, cara, muita gente, agora o Mateuzinho, né? O Memphis Depay não tá nas melhores condições ainda. É muitas baixas, mano, que a gente tem aí, né? Mas é isso, velho. Vamos lá. Vamos fazer da fala do Dorival, né? Que ele falou ontem na coletiva. Vamos trabalhar com o que eu tenho, valorizar o que eu tenho até que as condições sejam melhores. Mas é isso. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, curta o vídeo. Se inscreva aí no canal Nação Corintiana. Se tiver o botãozinho para você hypar o vídeo, clica aí em hypar. Assim você ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal para os demais corintianos, beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!